repete, igreja. Minha recompensa não é o paraíso, o meu maior prêmio é estar contigo. Minha recompensa não é o paraíso, o meu maior prêmio é estar contigo. Nós cremos que Jesus na cruz terminou a obra em nosso favor. Mas agora depende da nossa atitude. Primeiro nós precisamos tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Isso é fato. Ele nos deixou duas armas poderosas para que nós pudéssemos vencer o mundo, a carne e o diabo. Que arma é essa? A palavra e a oração. Moisés conhece a Deus e goza de uma intimidade tão profunda com Deus, que ele não tem medo de orar e falar a verdade do seu coração. Eu quero a tua presença. O que vale o paraíso sem a tua presença? Que vale o céu se Deus não estiver lá? A paz do Senhor a todos. Amém. Vamos nos colocar de pé, glorificando a Deus por mais uma noite, podermos estarmos juntos nesse privilégio de participar de mais um culto de adoração ao nosso Deus. Cremos que estamos aqui para louvá-lo, adorá-lo e ouvir a sua palavra, guardar em nosso coração, para que nós possamos ter propósito, o nosso propósito aqui na terra seja sempre de adorar o seu nome, com os nossa fala, com as nossas atitudes, com a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Provérbios, capítulo 4. Versículo 20, a partir do versículo 20. A palavra de Deus nos diz assim, esta noite: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que se acham e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Amém? Glória a Deus. Guardar os nossos corações, que dele procede fontes de vida. Que a graça do Senhor Jesus Cristo nessa noite, que nós possamos ouvir atentamente a palavra, guardar em nosso coração, porque ali está a fonte das nossas vidas. Vamos orar e agradecer a Deus que nos dá a oportunidade de mais uma noite louvar, adorar e ouvir a sua palavra. Senhor Deus e Pai, no nome santo de Jesus Cristo Todo-Poderoso, que nós queremos, Senhor meu Deus, te agradecer por mais uma noite, Senhor. Que o Senhor nos concede a graça de estarmos juntamente com os nossos irmãos, para te louvar, para te adorar, glorificar o seu santo nome, a beleza da sua santidade, a direção da tua palavra para as nossas vidas. Que teu Santo Espírito ministre em nossas vidas, Pai, o teu grande amor, e que nós estejamos prontos para receber a tua palavra, guardar em nosso coração, porque a vida que o Senhor nos deu, nós queremos revelar
através das nossas atitudes e do amor que nós temos para contigo, porque assim o Senhor nos ensinou, assim o Senhor nos resgatou, para darmos frutos para louvor da tua glória. Nós oramos, Pai, te agradecemos por este momento, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Vamos aplaudir ao Rei, Deus Todo-Poderoso, que nos dá a graça de ouvir a sua palavra. Glória a Deus. Declarar o quão é digno o Senhor. Em alta voz declare: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro. Declare: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno.
sigo a porta estreita, só há um caminho, Jesus. A maior honra da minha vida é do teu sofrer participar, pra tua glória vivo os meus dias. Quem perder a vida encontrará a maior honra da minha vida é do teu sofrer participar, pra tua glória vivo os meus dias. Quem perder a vida encontrará. Nós nos entregamos, Senhor, totalmente a Ti, Pai. Declaramos, Senhor, a nossa vida pertence ao Senhor, sem reserva, sem reserva. Oh, Senhor, a nossa recompensa está em Ti, Senhor. Tu és o nosso maior prêmio. Tu és a nossa alegria, Senhor. Nós temos tudo em Ti. Tudo está em Ti, Senhor. Minha recompensa não é o paraíso. O meu maior prêmio é estar contigo. Minha recompensa não é o paraíso. O meu maior prêmio é estar contigo. Declare a minha recompensa não é o paraíso. O meu maior prêmio é estar contigo. A minha recompensa não é o paraíso. O meu maior prêmio é estar contigo. A maior honra da minha vida é do teu sofrer participar, pra tua glória vivo os meus dias. Quem perder a vida encontrará a maior honra da minha vida é do teu sofrer participar, pra tua glória vivo os meus dias. Quem perder a vida encontrará. Declare a minha recompensa. Minha recompensa não é o paraíso. O meu maior prêmio é estar contigo. Cante, igreja. Minha recompensa não é o paraíso. O meu maior prêmio é estar contigo. Minha recompensa não é o paraíso.
és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Declare, tu és Deus. Quem sou eu pra negar o teu poder? Que venceu a morte, Criador da vida, mudou a minha sorte, mudou a minha sorte. Quando não vi saída, tu és Deus. Quem sou eu pra negar o seu poder? Mesmo em meio ao medo,
sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer. Sempre, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és maravilhoso, Pai. Neste lugar, Senhor habita entre nós, entre os louvores do seu povo. Glória a Jesus. Exaltado, exaltado, louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado, seu nome. Vai sempre reinar, terra e céus, glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, exaltado no céu. Aleluia, glória a Deus. Ele é exaltado, exaltado no céu. Vai sempre
momento nós vamos orar. Eu quero que você coloque nesta oração quem você conhece e sabe que está precisando de um socorro do Senhor. Nós estaremos orando pelo Maurício, que sofreu um acidente, e pela Regina Patrício, que vai fazer uma cirurgia, vai passar por uma cirurgia amanhã. Orar pelo Marcelo, um irmão que está vindo na igreja, está mal. Orar pela Dade, orar por outros e outros que precisam. Tiago, vamos orar. Senhor meu Deus, Teu nome é exaltado sobre tudo, meu Pai. O Teu nome é grande sobre todas as coisas. Tu és perfeito, toda honra pertence a Ti. Nós te louvamos por estas vidas que apresentamos no Teu altar. E cremos que o Senhor está tocando agora. Cada um deles, Pai, realizando um grande milagre nestas vidas. Ah, Jesus, precisamos de Ti. Precisamos de Ti. Só a Tua presença restaura. Só a Tua presença traz o consolo, traz a paz, traz a segurança para as nossas vidas. Na autoridade do nome de Jesus, repreendemos toda enfermidade, todo este mal, toda opressão, depressão, canseira, enfado, todo mal. Sai agora em nome do Senhor Jesus Cristo. É o nome sobre todo nome. Ah, Jesus, Teu sangue precioso no Calvário deu a vitória completa aos Teus filhos. Por isso, Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de poder entregar em Tuas mãos cada vida que necessita, cada um que precisa agora de ser curado, Senhor, de ser restaurado. Teu nome é forte, Teu nome é poderoso. Tu és exaltado no céu, na terra, em todo lugar. Tua presença é completa, Jesus. Tua presença é tudo. Obrigado, Jesus. Nós te agradecemos em nome do Senhor nosso Deus. Vamos aplaudir Jesus. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração a Jesus, o nosso Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Se você trouxe uma oferta para entregar, fique à vontade, possa fazer nesse momento esse ato de fé. Glória a Deus. Saúdo a amada igreja na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero ler com os amados uma meditação para nós nesta noite. No capítulo 33 de Êxodo, nós vamos ler 11 versículos. Depois, se precisar, a gente lê mais. A palavra de Deus está aqui na tela. Quem quiser acompanhar por aqui. Depois o Senhor ordenou a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi sob juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde flui leite e mel,
Eu, porém, não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras ameaçadoras, começou a chorar, e ninguém ousou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se fosse com vocês, ainda que por um dia só, por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas se desfizeram dos seus enfeites. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento. A certa distância ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor, a tenda do encontro, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé. Cada um à entrada da sua própria tenda, observava-o até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos se levantavam e adoravam cada um à entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Nun, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Inclina a sua cabeça e oremos. Obrigado, meu Deus, a tua palavra é poderosa em nossos corações, tem o poder de mudar de dentro para fora, transformar as nossas vidas completamente. Tu és, Senhor, o lugar aonde nós estamos refugiados. Tua presença é tudo. Tua presença é o que nos satisfaz, que nos dá alegria, que nos dá força, que nos dá vida em abundância. Por isso, Pai, que nesta meditação desta noite, o Teu Espírito possa trazer ao nosso coração uma palavra de sabedoria, de entendimento, de muita graça, para que nós sejamos edificados e fortalecidos no Teu amor e na Tua bondade, em nome de Jesus. Todos podem dizer amém? Graças a Deus. Irmãos, eu quero falar sobre um tema, sobre esse texto que a gente leu, e outros que nós poderemos ler. A oração gera intimidade. Sem orar é difícil. Quem não ora, quem não tem esse hábito de falar com Deus, nós precisamos rever os nossos conceitos e entender a maneira como Deus se manifesta. Nós cremos que Jesus na cruz terminou a obra em nosso favor. Sim ou não? Sim. Mas agora depende da nossa atitude. A atitude que nós vamos tomar para fazer a diferença. Primeiro nós precisamos, sem sombra de dúvida, tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Isso é fato. Ele nos deixou duas armas poderosas para que nós pudéssemos vencer o mundo, a carne e o diabo. Vou repetir. Ele nos deixou duas armas poderosas para que nós possamos vencer a carne, o mundo e o diabo. Que arma é essa? A palavra e a oração. A palavra nos traz conhecimento de quem Deus é.
palavra revela a sua essência, o seu poder, a sua autoridade. A palavra também revela quem eu sou. Sem a palavra eu não teria entendimento do conhecimento de mim mesmo. Como a gente sempre foi enganado antes, que a gente veio disso, veio daquilo, que não sei o quê. Mas a palavra disse que nós viemos de Deus e voltaremos para Deus. A palavra então me revela quem Deus é e revela a mim. Mas a oração é a fala com Deus, é a conversa com Deus. A oração gera intimidade na minha vida com Ele e Ele comigo. Porque é impossível você falar com alguém todo dia e não saber quem é Ele. Não é verdade? Não vai gerar nenhum interesse em saber quem Ele é? Vai só falar, fala. E tem muita gente que é assim mesmo. Fala o tempo todo. Fala e não. Porque a nossa fala muitas vezes é mais para nós falarmos de nós. Mas muitas vezes não perguntamos quem Ele é. Para Ele se revelar a nós. Como um pai, como um amigo. Como alguém que você sabe que te ama. Então essas duas coisas são necessárias para a nossa vida fortalecer e dar fruto. Caso contrário, a gente continua na mesmice anos e anos e anos. Porque se nós não tivermos intimidade com Deus, através da palavra, através da oração, nós não cresceremos, continuaremos uma eterna criança. Pensa que Deus existe somente para um propósito, fazer o meu bem-estar, fazer bem para mim. Claro que Ele fez isso, claro que Ele se entregou, mas o objetivo principal é que a gente entenda quem Ele é para nós. Ele é um pai, Ele é um amigo, que quer o nosso bem, sim, mas principalmente que a gente cresça para revelar sua glória ao mundo. Porque um filho, enquanto é bebê, não revela a glória do pai. Nós só vamos revelar o nosso pai com maturidade. Alguém que o conhece, alguém que tem uma identidade segura, pode fazer com que o Pai seja revelado. Amém? Com que o Pai seja conhecido onde você passa, onde você frequenta, onde você está. O Pai precisa ser conhecido. Deus queria muito isso para Israel. Deus queria que Israel o conhecesse de uma forma profunda. Por isso no capítulo 19 mesmo, do livro de Êxodo, Deus diz para Moisés: olha, eu quero que Israel saiba quem eu sou. Que Israel me conheça, porque eu quero uma nação de sacerdotes. Sacerdotes, amados, é quem intercede, é quem fala com Deus, quem apresenta o povo para Deus, e quem fala de Deus para o povo. E Deus então marcou uma reunião, dizendo: amanhã eu venho sobre um monte, vocês estejam preparados, ou daqui 3 dias vocês estejam preparados. Eu virei sobre o monte e vou falar com todo mundo, porque essa é a minha vontade. E Moisés então fala com o povo e diz: olha, Deus quer um encontro com todos nós, Ele quer falar com todos nós, Ele quer intimidade com todos. E o povo até, à primeira vista, aceita, mas em seguida, eles
quando eles estão ao pé do monte, que Deus vai chegando, que Deus vai descendo sobre o monte não suporta a presença de Deus. O monte treme, o monte sai relâmpago, o monte troveja, e eles ficam assustados com a presença de Deus naquele lugar. E eles dizem para Moisés: olha, Moisés, não fale Deus conosco, fala você. Você fala com Deus e você fala para nós o que Ele falou. E desta forma, então, exatamente desta forma foi como aconteceu. A partir de então, Deus não se dirigia mais ao povo, mas se dirigia somente a Moisés. E Moisés tinha uma comunhão profunda com Deus. Moisés tinha a tenda que ele colocou o nome de tenda do encontro. Era o lugar da oração. Era o lugar aonde ele entrava para falar com Deus. E o povo ficava todo curioso cada vez que ele entrava lá, porque o povo queria saber o que Deus falou. E exatamente esse ponto que é muito constrangedor, amados. Nós queremos saber o que Deus pensa, mas não queremos falar com Deus. Nós queremos saber o que Deus quer, o que Deus tem para nós, mas somos péssimos em falar com Ele. A nossa oração é aquela oração de 3 minutos, que a gente fala, mas não espera a resposta, não é assim? A gente não espera a resposta, já está indo. E isso se torna uma canseira, queridos, quando a gente fala sozinho e não tem diálogo. A gente não chega mais no Senhor para dizer assim: o que o Senhor pensa sobre isso? Eu estava pensando sobre isso, o que o Senhor acha? Tem como o Senhor falar? Tem como o Senhor me dar uma direção sobre isso? Nós não temos esta intimidade. A nossa oração é para pedir rapidamente. E muitas vezes, por pedir mal, a gente não recebe, a gente não fala mais sobre o assunto, mas continua carregando o fardo, continua carregando o peso. Espera aí, se eu tenho um Deus forte, se eu tenho um Deus poderoso, se eu conheço quem é Ele, eu vou lutar, eu vou buscar a sua face até... Eu não vou me cansar, porque Ele não vai se cansar de me ouvir. Ele vai estar sempre me ouvindo. E eu preciso ser atuante, insistente nas minhas orações, na minha busca com o Senhor. Apresentar a Ele a minha necessidade diária, sim, mas também perguntar para Ele: o que o Senhor quer da minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Eu sou teu filho. Qual é o projeto que o Senhor tem para mim? Para que eu represente o teu reino aqui na terra, para que eu viva a tua vontade. Amados, se a gente não entrar nesse lugar de entendimento, carregando a nossa cruz, a gente não morre. A gente não morre. E não morrendo, a nossa intimidade com Deus é muito fraca. Se a gente não morrer, nós não ressuscitaremos com Cristo. E se nós não ressuscitamos com Cristo, nós continuamos em nossa fraqueza, debilitados pelo peso dos problemas diários que a gente já tem. Você entende isso? Então, Moisés, ele entrava na presença de Deus na tenda do encontro. E quando ele entrava, a nuvem cobria,
a porta da tenda. Ele entrava e a porta cobria, era um sinal que Deus estava presente. Era um sinal que Deus estava lá, na porta, ou na tenda do encontro. E o povo que via Moisés passar, todo mundo saía para fora, na porta da sua tenda, e ficava olhando. E Moisés passava caminhando, eles ficavam olhando. E Moisés chegava até a tenda e entrava. E eles saíam, ficavam todos olhando. E quando a nuvem descia, eles adoravam a Deus lá no seu lugar, mas sem saber o que Deus estava ministrando ali, sem saber o que Deus estava falando ali, porque eles não participavam e aguardavam ansiosamente para que Moisés trouxesse uma palavra, aquela palavra que ele tinha ouvido no seu encontro com Deus. Irmãos, isso é o que a gente vive nos nossos dias. A gente quer até ouvir Deus, mas não temos a vontade, o desejo de entrar nesse lugar, de ter o nosso lugar de adoração, de ter o nosso lugar de comunhão com Deus, de ter uma vida, sabe, projetada pela palavra do Senhor, aonde a palavra garante que aquele que anda com Deus é guardado por Ele, é amparado por Ele. E Moisés era esta pessoa. Então você vai lendo o texto aí do capítulo 33, e você chega no versículo 11, por favor, coloca o versículo 11, e diz: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Mas não é isso mesmo? Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda, estava lá. O Josué estava presente. Mas note bem, o que Deus falou nesse capítulo 33, até o versículo 11, Deus ameaçou. Quem estava na tenda não ouviu, mas Deus ameaçou. E depois Moisés transmite ao povo o que Deus tinha falado. Deus falou: olha, eu não vou mais com vocês. Eu não vou mais caminhar com vocês. Eu fiz uma promessa para Abraão, eu vou cumprir. Eu falei que eu daria a terra que mana leite e mel. Eu vou fazer isso. Mas só que eu não vou com vocês. Eu vou enviar anjo. Eu vou enviar anjo. Vou mandar um anjo. Ele vai na frente de vocês. Ele vai lá nos amorreus, nos ferezeus, nos jebuseus. Ele expulsa o pessoal da terra. E vocês tomam posse lá. Mas eu não vou. Deus falou palavras duras para o coração daquele povo. E eles choraram. Eles sentiram o peso da ameaça de um pai, dizendo: olha, eu não vou com vocês. E a partir daquele dia eles tiraram os enfeites dos seus vestidos, como se estivesse de luto, porque a presença do pai não estaria com eles. E eles então se entristeceram muito. E a partir do versículo 12, Moisés mostra a intimidade que ele tem com Deus. Versículo 12. Você vai começar a perceber que quem tem intimidade com Deus, em um relacionamento íntimo, não teme, não tem medo, porque Ele é Pai, e Ele quer ver a nossa reação. Ele quer ver se realmente a gente deseja, ou apenas faz de conta que deseja.
Moisés disse ao Senhor: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não permite saber quem enviarás comigo? Disseste: eu conheço pelo nome e tenho me agradado de você. Deus falou para Moisés: você eu conheço, eu me agrado de você. Versículo 13: se te agradas a mim, revela-me os teus caminhos, para que eu te conheça e continue sendo agradável a ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. O Senhor respondeu: eu mesmo acompanharei e lhe darei descanso. Irmãos, quem tem intimidade com Deus tem uma visão, tem uma reação. Senhor, este povo é o teu povo. O Senhor tirou de lá, fui eu. Eu estou aqui à frente, mas eu não sou nada aqui. Tudo aqui é o Senhor. E nesse texto ele vai dizer: olha, se o Senhor não for, nós também não iremos. Irmãos, duas coisas acontecem aqui que é muito importante. Moisés conhece a Deus e goza de uma intimidade tão profunda com Deus que ele não tem medo de orar e falar a verdade do seu coração, com entendimento e com sabedoria. Ele não fala bobagem, ele fala realmente o seu sentimento. Senhor, esta nação é tua, é o teu povo. O Senhor vai enviar anjo, nada contra eles, mas eu quero a tua presença. É a tua presença que me importa. O que vale a terra que emana leite e mel sem a tua presença? O que vale o paraíso sem a tua presença? O que vale o céu se Deus não estiver lá? Porque o céu é onde Deus está, e a palavra dele diz que ele está em mim, que ele está em você. Intimidade com Deus. Quem ora tem esta graça de viver este milagre, porque é um milagre, porque nem eu e você poderia estar nesse lugar, nenhum de nós, mas a palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio para os que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus. Você recebeu Jesus? Todos aqui receberam Jesus? Então você é filho. E filho tem intimidade. Filho é chegado, filho é íntimo, filho não precisa de porta-voz, de intermediário, para ele falar com o Pai. Tem um outro profeta no Antigo Testamento que também nos deixa um exemplo lindo sobre isso. Vamos ver o capítulo 18 de 1 Reis. O versículo 41 a 46. Então Elias disse a Acabe: vai comer e beber, pois já ouço o barulho de uma chuva forte. Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu ao topo do Monte Carmelo, curvou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos.
vai e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. Ele foi e olhou e disse: não há nada lá. Não há nada lá. 7 vezes Elias ordenou: volte para ver. E na 7ª vez, o servo disse: uma nuvem tão pequena como a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vai dizer a Acabe, prepare o carro e desça antes que a chuva o impeça. Enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. E começou a ventar e a chover forte. E Acabe partiu de carruagem para Jezreel. Amém? A mão do Senhor veio sobre Elias e ele, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe todo o caminho até Jezreel. Elias, este profeta, amados, também tinha uma intimidade profunda com Deus. Ele orava, porque ele foi levantado por Deus para trazer Israel de volta ao propósito. No governo de Acabe e de Jezabel, o reino perdeu o propósito. O reino foi desviado para a idolatria, para a adoração a Baal. E Moisés chega com uma revelação de Deus tremenda. No capítulo 17, por exemplo, ele já diz: olha, segundo a minha palavra não vai chover. Ele não disse a palavra de Deus, ele disse a minha palavra. Tão íntimo que ele era com Deus, que era unido nos pensamentos. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo e sabemos a sua vontade. Mas veja bem a profundidade que precisa estar para entender isso. Não é de qualquer forma. É alguém que está muito unido com Deus. E realmente, amados, ali começou 3 anos e meio de sequidão. E Elias saiu cumprindo a sua missão, sendo alimentado por corvos, comendo pão e carne no ribeiro, sendo alimentado por uma viúva. O filho da viúva morre, ele ora por ele, e Deus ressuscita. E chega o dia do grande encontro, quando ele convoca todo Israel para o Monte Carmelo. Elias sabe o que fazer. Elias tem o coração de Deus em si mesmo. Ele entende qual é a vontade de Deus. E naquele propósito é quando ele fala com Israel: até quando vocês cocheareis entre 2 pensamentos? Até quando você vai ter 2 caminhos a trilhar? Se Baal é Deus, serve-o. Mas se o Senhor é Deus, serve Ele. Vocês estão em dúvida? Vocês têm dúvida quem é o nosso Deus? Irmãos, muitas vezes é isso que nós estamos vivendo, cocheando entre 2 pensamentos. A nossa certeza já não é tão grande sobre o poder de Deus. Nós não temos tanta certeza que Deus pode operar maravilhas, que Deus pode fazer milagres, que Deus pode curar e restaurar vidas. Talvez a nossa certeza não é tão grande assim, os nossos pensamentos vacilam. Falta de oração para gozar dessa intimidade que Deus quer que a gente tenha. Porque se a gente conhecê-lo, como Moisés conheceu, como Elias conheceu, nós teremos uma outra visão. Deus é tudo. Deus pode todas as coisas. Nosso Deus é o Criador dos céus e da terra, é o Todo-Poderoso, mas Ele é um Pai amoroso. Conosco Ele nos trata como Pai. E nós precisamos tratá-lo assim, como nosso Pai. Como um filho que o conhece e sabe o que Ele pode fazer. Amados, nenhuma dos pedidos de Jesus foi negado. E o Senhor Jesus disse:
se pedires alguma coisa ao Pai em meu nome, eu farei, para que o vosso gozo seja completo. Você crê isso? Vamos orar mais? Vamos buscar mais a Deus? Vamos ter mais conhecimento da verdade? Irmão, se eu fosse falar, eu tenho 5 tópicos aqui nessa mensagem, se eu fosse falar todos eles assim, os 20 minutos que cada um exige, nós iríamos 2 horas. Mas eu vou ser rápido, eu vou parar já de falar de Elias, eu vou para o terceiro, Daniel. Daniel capítulo 6, do versículo 10 ao 12. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo a Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Em seguida foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto segundo o qual, nesses 30 dias, todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogado. Amém? O decreto está em vigor. E aqueles homens sabiam que em breve Daniel seria o chefe deles, porque ele já era um de 3 homens, os maiorais do reino. E o rei tinha colocado os olhos em Daniel, por sua prudência, por sua sabedoria, e o rei já tinha pensado: eu vou colocar Daniel como chefe geral, como um presidente do reino. E eles ficaram sabendo, corroeram de inveja. Mas enquanto eles estavam invejando, Daniel estava orando. Enquanto eles estavam armando, Daniel estava orando. E eles fizeram um decreto às escondidas, levou para o rei assinar. 30 dias. Ninguém pode fazer pedido a nenhum Deus, a não ser ao rei. Eles disseram: ele não fica 30 dias sem fazer isso. Mas é verdade. Quem ora não consegue ficar um dia sem orar. Quem tem essa intimidade com Deus não vai conseguir jamais. Consegue ficar sem comer, sem beber, mas não consegue ficar sem falar com Deus. Esta é a realidade, porque temos sede e fome do nosso Deus. Ele é tudo. E Daniel ficou sabendo do decreto. Ele ficou sabendo. Ele estava lá. Mas ele não mudou uma vírgula daquilo que ele fazia diariamente. Ou agora eu vou ter que parar de orar. Agora está difícil. Ele não chamou os amigos dele. Olha, gente, o que a gente faz agora? Você viu o decreto? Não, amados. Esta mensagem é muito necessária para os nossos dias. Porque a gente deixa Deus por qualquer motivo. Qualquer razão é motivo da gente não buscar mais a Deus, da gente não orar mais, da gente não fazer mais o que Deus pede, porque nós arrumamos outra coisa. Alguém trouxe alguma coisa para a gente fazer, já mudou tudo. Mas lá, Daniel não mudou. Era 3 vezes por dia que ele entrava no seu quarto para orar. 3 vezes por dia ele continuou.
Segundo andar, ele tinha janelas abertas para Jerusalém. E ali ele orava. Ele orava colocando na presença de Deus a nação de Israel, os cativos que estavam na Babilônia. Daniel tinha entendido a mensagem de Jeremias, que era 70 anos. E ele falava com Deus sobre esse assunto. Senhor, quando fazer os 70 anos, o Senhor libera o povo? Senhor, quando completar os 70 anos, nós voltamos para casa, para Jerusalém? A nação volta a ser uma nação forte? Era a conversa que ele tinha. Mas os homens pegaram Daniel orando, porque ele não ia parar mesmo. E ele continuou orando. Mas como o decreto era para ser lançado na cova dos leões, ele teve a oportunidade de orar uma noite inteira na cova dos leões, porque ele não mudou. Irmãos, esta é a atitude de alguém que conhece a Deus, de alguém que tem intimidade com Deus. Não vamos mudar porque a circunstância foi contrária. Estamos vivendo um tempo diferente. E se a gente olhar para o tempo, há um desânimo, há uma falta de fé. A gente não crê que o Deus do impossível é o nosso Deus. A gente desiste na primeira luta que a gente encontra. Mas Daniel continuou. E no outro dia, fora da cova dos leões, intacto, sem nenhum problema. Irmãos, quem ora passa por aflição? Sim. Porque ele estava aflito, claro, com certeza. Aquilo trouxe aflição para o seu coração. Mas a intimidade que nós temos com Deus gera um conforto, uma paz, uma segurança que ninguém pode tirar. A intimidade com Deus gera uma força em nós, que você sabe que você não possui ela, que ela vem do alto. E transmite na tua mente, no teu entendimento: eu estou com você. Quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar não. Quando passares pelas águas ou pelos rios, eles não vão te cobrir, porque eu estou com você. No mundo tereis aflição. Teremos sim, e muitas. Mas nós sabemos que Deus está nesse negócio, que Deus está nessa causa, e que o refrigério do Espírito Santo é imediato em nossas vidas. Mas o nosso maior exemplo é Jesus. Jesus. Oh Deus. Marcos 1,35 diz: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou e saiu de casa e foi para um lugar deserto, e ali orava. Jesus, o Filho de Deus, precisava ele estava aqui como homem, queridos. Como homem ele necessitava. Como homem ele precisava de ter esse relacionamento assim, esse aconchego contínuo com o Pai. Ele não podia perder esta presença. Ele não podia caminhar sem esta presença. Então, amados, ele procurava lugar para estar só ele e o Pai. E ele vai nos aconselhar sobre isso no capítulo 6 de Mateus, dizendo: olha, quando for orar, abre a porta do teu quarto, entra lá e fale com o Pai Celestial. Entra lá, ele vê em oculto,
Ele conhece o teu coração, Ele sabe o que você precisa. E Ele responde no íntimo do teu coração o que você necessita. Entre lá. Jesus, falando nesse contexto, Ele dizia: não faz como os hipócritas que ora nas praças, levantando a mão e mostrando: eu estou falando com Deus. Sobre os fariseus que faziam isso, mas na verdade não tinham intimidade com o Senhor. Diz: quem tem intimidade com Deus, ora em qualquer lugar, com certeza. Porque Ele não quer aparecer na verdade, porque quem aparece é o Senhor. Mas se eu quero falar, como Jesus procurava um lugar deserto, o nosso lugar de oração, o nosso quarto, fecha a porta, tenha momentos com Ele, contando para Ele a tua necessidade, derramando sobre Ele as tuas lágrimas, dizendo: Senhor, só o Senhor pode mudar essa situação, só o Senhor pode fazer isso por mim. No capítulo 17 de João, nós vemos Jesus, a maior oração que Ele orou por mim e por você. Vamos ver? Vamos ler capítulo 17 de João, vamos ver alguns versículos. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre todas as pessoas, para que conceda a vida eterna a todos que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, note bem, que te conheçam, ó único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer, obra completa, amém, queridos? Agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei o Teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram Teus, Tu me deste a mim. Eles têm obedecido a Tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste venha de Ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de Ti e creram que Tu me enviaste. Eu peço por eles. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são Teus. Tudo que eu tenho é Teu, e tudo que tens é meu. Tenho sido glorificado por meio deles. Já não estarei no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para Ti, ó Pai Santo. Protege-os por amor do Teu nome, o nome que me deste, para que sejam assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi, eu os guardei, no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que cumprisse a Escritura. Agora vou para Ti, mas digo estas coisas, enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a Tua palavra, o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Amém, amados? Essa oração é longa, ela tem mais alguns versículos, mas nós vemos o quê? Que Jesus intercedeu por nós, mostrando que a palavra que Deus tinha enviado através de Cristo, que Ele é a própria palavra, foi revelada à igreja, foi revelada aos apóstolos, foi revelada aos filhos de Deus, que receberam a palavra de Cristo, e que receberam esta intimidade. O que Jesus está fazendo? Orando por uma igreja
por uma igreja fiel, por uma igreja viva, por uma igreja que tenha intimidade com Deus. Orando por uma igreja unida, por uma igreja única, por uma igreja que pensa igual, por uma igreja que tem os mesmos propósitos. A igreja, queridos, não é o lugar onde um puxa para cá, outro puxa para lá. Não, temos um foco. O foco é Jesus, o foco é Cristo. A palavra diz, olhando para Ele, autor e consumador da nossa fé. Então, se nós conhecemos a Deus, sabemos quem é Jesus, é impossível não orar, é impossível não buscar este lugar de intimidade com Deus. Irmãos, está na hora da igreja se levantar em oração. Os dias são maus, o inimigo está invadindo tudo, destruindo, como ele sempre fez. Mas a igreja precisa estar de olhos abertos. Pais precisam estar de olhos abertos sobre os filhos, orando sobre eles, pedindo para que o Senhor guarde, pedindo para que o Senhor ampare, e que o inimigo não ache brecha na vida dos nossos filhos, na vida das nossas crianças, na vida do nosso povo. A união, a unidade em oração, amados. Se toda a igreja orar todo dia com esse propósito, Senhor, abre os nossos olhos. Senhor, eu quero ser mais íntimo de Deus através da oração e da palavra. Você pode ter certeza, queridos, que os nossos cultos, que as nossas reuniões de oração serão mais avivadas, mais cheias, com mais presença de pessoas, porque nós vamos sentir essa necessidade de estar orando, de estar buscando aquele que é tudo em todos. Então, amados, aprenda essa lição desta noite. Quem ora tem intimidade com Deus. Quem vive a palavra e tem a oração como propósito diário, ele é guiado por esta palavra de revelação diariamente. O Espírito Santo o guia pela palavra do conhecimento. E por mais que o inimigo tenta levar você para o caminho estranho, teus olhos se abrirão. E você não será enganado, mesmo nesse tempo difícil, como Daniel, naqueles dias que são semelhantes a estes. Ele não deixou de orar, porque era ameaçado. E não vai demorar para a gente ser ameaçado aqui também. Mas muitas vezes não vai precisar nem de ameaça. A gente já não está orando mesmo. Então vamos buscar mais ao Senhor, queridos. Vamos acordar, vamos buscar a Deus enquanto se pode achar. Tem esse foco diário de buscar a Deus todo dia, em favor de você, da tua família, em favor da igreja, em favor do mundo, em favor das missões que Deus tem nessa terra. Como um filho a gente apresenta todo dia, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Nego a mim mesmo e carrego a minha cruz. Se correntarem, tenho a liberdade de Jesus. Tudo que eu tinha considero perda. Se enfrento a morte, tenho a certeza que o morrer é lucro e o viver é Cristo. Sigo a porta estreita, só há um caminho, Jesus. A maior honra da minha vida
sofrer participar pra tua glória. Vivo os meus dias, quem perder a vida encontrará. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diga para Jesus: Senhor, eu quero orar mais, eu quero buscar mais a tua face. Me dê sede, me dê fome de ti, Senhor. Quero participar. Tenho a certeza que o morrer é lucro e o viver é Cristo. Sinto a porta estreita, só um caminho, Jesus. A maior honra da minha vida é do teu sofrer participar pra tua glória. Vivo os meus dias, quem perder a vida encontrará. A maior honra da minha vida é do teu sofrer participar pra tua glória. Vivo os meus dias, quem perder a vida encontra. Minha recompensa não é o paraíso, meu maior prêmio é estar contigo. Minha recompensa não é o paraíso, o meu maior prêmio é estar contigo. Minha recompensa não é o paraíso, o meu maior prêmio é estar com Jesus. A maior honra da minha vida é do teu sofrer participar pra tua glória. Vivo os meus dias, quem perder a vida encontrará. A maior honra da minha vida é do teu sofrer participar da tua glória. Vivo os meus dias, quem perder a vida encontrará. Maravilhoso é o Senhor. E a recompensa. Glórias a Deus. Pai, nós entregamos em tuas mãos esta palavra e confiamos que o teu Espírito pode trabalhar em nós, edificar as nossas vidas e nos dar, Senhor, ousadia para entrar neste lugar, aonde possamos te adorar em espírito e em verdade, aonde possamos derramar o nosso coração na liberdade de te encontrar todo dia. Nós entramos em oração, buscando a tua face, buscando esta presença que transforma cada um de nós. Que sejamos transformados, Pai, de glória em glória na imagem daquele que nos criou. Pai, que nós possamos viver este lugar de intimidade com Deus e dar os frutos de alguém que compreendeu que somente em Ti
nós somos vencedores, que somente em Ti nós vencemos o mundo, a carne e o diabo. Somente em Ti, Senhor, nós temos a segurança de orar, sabendo que nós somos ouvidos, que o Senhor está conosco, intercedendo por cada um de nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém, mas o Senhor está conosco. Tua presença é tudo, Tua presença transforma, molda, realiza tudo novo em nossas vidas. Por isso, Pai, eu oro pela igreja do Senhor, para que todos recebam força, bom ânimo, recebam a vida que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Obrigado, meu Deus, por tão grande salvação, por tão grande visão de Deus para a nossa igreja, para o nosso povo. A recompensa não é o paraíso, o meu maior prêmio é estar contigo. Minha recompensa não é o paraíso, o meu maior prêmio é estar contigo. Minha recompensa não é o paraíso, o meu maior prêmio é estar contigo. Aleluia, A Jesus. maior honra da minha vida é do teu sofrer participar, pra tua glória vivo os meus dias. Quem perder a vida encontrará. Vamos aplaudir Jesus, a Ele toda a glória, a Ele toda a honra. Podeis assentar um minutinho. Quero chamar a Lana. Paz do Senhor, irmãos. Passou rápido, né, esse semestre. E nós já estamos com um evento que geralmente marca o encerramento do nosso primeiro semestre, né? Um evento que a gente gosta muito, que as crianças esperam, que é a nossa EBF, que significa Escola Bíblica de Férias, né? Então, esse ano ela vai acontecer no próximo sábado, no dia 5 de julho, das 13h30 até as 18h30. E nós vamos trabalhar com crianças de 3 a 10 anos. Então, todas as nossas crianças estão convidadas e convocadas, né? Mas se você tiver um primo, um sobrinho, alguém que você deseja inscrever, chame a gente, eu, a Larissa, as meninas do Ministério Infantil, e dê o nomezinho só para a gente poder saber com quantas crianças a gente pode contar, né? Então vai acontecer nesse sábado, e para nossa alegria, né? A gente só vê aquilo que o Senhor sempre nos fala, que as crianças não têm uma alminha, que elas não são menos importantes, que elas não precisam ser menos ministradas, porque o nosso tema é Daniel 6. Permanecerei fiel, a palavra que o pastor trouxe hoje aqui para nós, né? E eu fiquei muito grata ao Senhor por ouvir o pastor falando sobre isso hoje, porque nós trabalharemos no sábado com as crianças sobre isso, né? O Senhor quer falar conosco e com eles também, né? Então nós vamos ouvir a palavra, vamos louvar juntos, vamos brincar, vamos comer, ter comunhão, né? Então eu conto com a participação de todas as crianças. Se quiserem trazer os visitantes também, mas nos avisem. Nós também aceitamos doação para o lanche ou para a papelaria, para aquilo que a gente precisa fazer de lembrança, de tudo. Se vocês quiserem, pode nos procurar, que a gente também aceita doações, tá bom? E o pessoal do Ministério Infantil, reunião agora no final do culto, tá? Deus abençoe. Amém, queridos. Aviso, os cultos da semana você já sabe, né? E vamos participar de cada um deles em nome de Jesus. Eurico, agora vem você aqui fazer a oração final, agradecendo a Deus por tudo que recebemos e cremos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém, vamos colocar de pé. Senhor, nós queremos ser gratos pela Tua palavra, por aquilo que nós ouvimos e por aquilo que nós
colocamos em nosso coração, Pai, que é a Tua palavra, cada dia mais aprender de Ti, Senhor, porque nós sabemos que lá fora, Senhor, ao sair daqui, nós iniciaremos novamente a batalha contra o mundo, contra o pecado, contra tudo aquilo, Senhor, que tenta nos tirar de Ti. Mas pedimos, Senhor, em Teu nome, que o Senhor nos acompanhe até o nosso lar, e lá permaneceremos, Pai, na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, uma ótima semana para todos, em nome de Jesus. A paz. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só Tu és Jesus. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Oh, eu sou Teu.